Salve, salve rapaziada, fala você São Paulino, fala você São Paulina que tá pé da vida com esses últimos resultados do time, você que tá querendo esgoelar o Rafael, você que não aguenta mais ver a napa do Dorival que já quer mandar ele pra outro lugar, mas vamos com calma, vamos com cabeça no lugar, o time vai pro jogo importantíssimo na quinta-feira contra o São Lourenço, domingo tem outra batalha dificílima pelo Brasileirão contra o Flamengo e na quarta-feira da semana que vem tem São Paulo e Corinthians no Morumbi, que muitos estão intitulando do jogo do ano. E eu concordo com as pessoas que estão intitulando o jogo do ano, que muito provavelmente é quando veremos, talvez pela segunda vez, Rames e Lucas juntos e muito provavelmente também o time ideal do São Paulo. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça como que o Dorival pode fazer esse São Paulo dar certo, baseado no próprio Flamengo dele no ano passado. Tinha jogadores de muita qualidade técnica e também aqueles que precisavam marcar, obviamente, qual que era a defesa dele, o que ele fazia. Naquele Flamengo, vou pegar, por exemplo, a escalação do jogo contra o Corinthians na final da própria Copa do Brasil como exemplo e como a gente pode adaptar isso aqui para o São Paulo. E obviamente, não só pensando no jogo do dia 16, mas até amanhã o Rames Rodrigues deve ser registrado no BID e já deve estar disponível para este jogo do domingo. Lembrando, na Copa Sul-Americana, nem Lucas e nem Rames Rodrigues podem atuar porque não foram inscritos a tempo. Antes da gente falar de tudo isso e falar também do Gabriel Neves, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o Celso do Tricolor em Pauta, seja muito bem-vindo aqui à resenha, o bom humor liberado, menos quando o São Paulo tá numa draga dessa, aí tá liberado todo mundo ficar pé da vida e xingar Deus e o mundo também, só não xingo o apresentador, porque eu erro, mas eu erro às vezes. Rapaziada, antes da gente falar desse time do Dorival, como que pode funcionar e tudo mais, uma notícia boa aqui pra vocês. O Gabriel Neves tá treinando agora com grupos sem qualquer restrições. Eu vi uma foto publicada agora há pouco pelo São Paulo, informação do jornalista Edu Afonso da ESPN também. Muito provavelmente teremos Gabriel Neves já na quinta-feira contra o São Lourenço. Alguns estavam falando que ele só jogaria dia 16, outros que ele jogaria contra o Flamengo. Talvez ele já volte agora na quinta-feira. A única coisa que me preocupa é se eles estiverem antecipando demais uma volta dele e o cara voltar meia bomba. A minha preocupação é essa, porque vai que o cara ainda não tá 100%, mas estão forçando o retorno pela necessidade, porque a gente sabe que, beleza, a gente tem o Pablo Maia, que é um bom primeiro volante, mas o cara pra fazer a saída, o cara com passe mais refinado, a gente não tem. A gente tem o Alisson que quebra um galho ali, o Luan não serve pra função de segundo volante, o Jegson Mendes também não serve pra função de segundo volante, todos esses três disputam a função de primeiro volante com o Pablo Maia. E o Nestor, pra mim, não é segundo volante. Pra mim, o Nestor nem meia, né? O Nestor... É que, independente do time que eu falar aqui também, ideal, aquela coisa, a gente sabe que o São Paulo deve ter alguma dívida de jogo, alguma dívida com algum bicheiro, e talvez tenha que escalar o Nestor, né? Porque pra mim não há outra explicação a não ser essa, a titularidade absoluta dele. Então o Gabriel Neves pode voltar na quinta-feira, torcemos que 100%, toda aquela coisa, independentemente do David, que talvez nem atue mais esse ano por conta de lesão também, teve problema de edema ósseo, teve lesão no ligamento do tornozelo, o David tá fora do... Provavelmente o David nem ficará aqui no ano que vem, porque a gente já cansou de falar que o preço fixado dele é de 22 milhões, aquela coisa, a menos que o Inter aceite meia dúzia de chuteira e um kit de fardamento, e aí a gente vê se também diminui o salário do David pra ele ficar aqui, né? Porque já cansei de falar que o David pra mim é um jogador que só serve pra puxar contra-ataque, é um cara que quando a gente estiver ganhando, e faz tempo que a gente não tá à frente do placar do adversário, aí você coloca o David pra puxar em velocidade e sair quando a defesa do time adversário tiver menos jogadores. Mas já adiantando pra vocês, Gabriel Neves pode ser titular contra o São Lourenço. Agora, como que o Dorival pode juntar Rames, Lucas, Luciano, Caleri, Gabriel Neves, fulano, ciclano? Pra mim é muito simples. O Dorival, desde o início do trabalho aqui no São Paulo, uma das primeiras coisas que ele fez foi parar com o negócio de três zagueiros, de improviso, de toda aquela coisa. Ele colocou lateral, onde ele é lateral, zagueiro, onde é zagueiro. Tanto que no primeiro jogo dele contra o América Mineiro no Morumbi, que a gente ganha por 3-0, inclusive numa grande atuação do Rafael, que pra mim errou contra o Atlético Mineiro, naquele gol do meio da rua, do meio do campo, perdão, do Hulk. Mas que, por exemplo, nesse primeiro jogo do Dorival foi destaque. Que o América chegou várias vezes ao gol do São Paulo. Eu lembro que esse jogo foi no dia do casamento da minha irmã, inclusive. Tava lá diretamente da festa de casamento assistindo o jogo pelo celular. Ainda bem que eu não tive qualquer função pra fazer ali na hora. Aquele primeiro jogo, por exemplo, o Dorival nem sequer coloca o Caio Paulista de lateral esquerdo com medo de ser um improviso também. Ele preferiu colocar o jovem Patrick pra dar também
Dá um jogo aqui para o moleque desenvolver o futebol dele, aquela coisa. O Patrick não se destacou tanto assim, colocou o Caio Paulista no segundo tempo, achou que o Caio foi bem, depois deu mais oportunidades pro Caio, que melhorou muito com o Dorival, e desde aquele fatídico jogo contra o Corinthians, do jogo de ida da Copa do Brasil, o Caio não vem jogando bem, fez uma grande jogada contra o Cuiabá, e só ontem mesmo contra o Atlético Mineiro, ele tentou algumas coisas, mas errava na hora do cruzamento, errava na hora do passe, acertava o drible, errava o passe, acertava o passe, errava o drible. Tá naquele negócio, às vezes tá sem confiança, às vezes o time não tá bem. Quando a fase tá um pouquinho ruim, nada dá certo. E a nossa, infelizmente, está num momento crucial da temporada. Eu acredito que o Dorival vai manter esse mesmo esquema. 2 zagueiros, Arboleda e Beraldo, ou Arboleda e Diego Costa. Acho que ele não vai sair de Arboleda e Beraldo, mas só pra fazer uma menção aqui, no jogo contra o Palmeiras e ontem também contra o Atlético Mineiro, eu gostei muito da atuação do Diego Costa, firme, um zagueiro que vibra quando desarma o atacante, eu gosto bastante disso. O Diego demorou muito pra voltar a mostrar qualquer futebol, mas, por exemplo, contra o Palmeiras no Allianz Parque demonstrou muito, mas não acho que ele vá sair de Arboleda e Beraldo. O Arboleda foi apenas poupado por desgaste muscular e acredito que seja a zaga ideal na cabeça do Dorival, mas é bom saber que o Diego está recuperando também a sua confiança, recuperando o seu futebol, caso a gente precisa dele. Eu vi até alguns comentários falando, pô, nesse jogo contra o Corinthians eu já iria de Diego, não iria de Beraldo. O Beraldo, pra mim, nesse jogo contra o Galo, não estava em dia de Beraldo, errando alguns passes que não costuma errar, e aquela coisa toda que a gente já comentou também. Os dois laterais muito provavelmente serão Rafinha e Caio Paulista. Eu vi algumas notícias dizendo que o Igor Vinícius deve estar à disposição na quinta-feira ou no domingo, que o Igor Vinícius deve estar voltando, mas o cara não joga desde fevereiro ou janeiro, se eu não me engano. O Igor Vinícius não joga desde a terceira rodada do Campeonato Paulista, naquele 0x0 contra o Palmeiras. O Ferrarese estava em campo, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo faz. O Igor Vinícius foi um dos primeiros lesionados, assim como o Ferrarese, na temporada e que nunca mais voltou. Chegou a estar próximo de uma volta ali no finalzinho do Paulistão, acho que na última rodada ainda da fase de grupos do Paulistão, e não pôde jogar. Então eu acho que não vai sair de Rafinha e Caio Paulista também. Acho que o Moreira deveria ganhar algumas oportunidades mais pra frente também, readquirindo a forma, porque qualidade técnica já demonstrou também. Os dois volantes do Dorival, tanto pro dia 16 quanto para os próximos jogos, menos contra o Flamengo, porque o primeiro volante, o Pablo Maia, tá suspenso. Tanto o Pablo Maia quanto o Rafinha, na verdade, não jogam contra o Flamengo. Deve entrar aí ou Luan e Mendes nessa função de primeiro volante. E na lateral direita, acho que não sai de Natan ainda. Não acho que vai ter alguma surpresa com o Moreira ou Igor Vinícius. Adoraria, viu? Quando eu falo que eu não acho que vai acontecer, não é que eu não queira, tá? Eu adoraria que fosse um dos dois, mas acho que vai o Natan. Tomara que o Natan consiga aí fazer o feijãozinho com arroz, não dar uma entregada nem nada do tipo e consiga jogar. Mas acredito que vai ser ele mesmo. Segundo volante, eu acho que o Gabriel Neves já deve jogar tanto na quinta-feira quanto tanto no domingo, né? Temos essa preocupação por conta da lesão dele, que ele vem de lesão, teve esse probleminha aí na costela, mas deve ser o Gabriel Neves o segundo volante, ponto e acabou. E do meio pra frente que tá a nossa preocupação de como que isso vai acontecer, como que vai fazer, o Dorival na época do Flamengo utilizava 2 volantes, Thiago Maia e João Gomes, ou Thiago Maia e Vidal ao longo da partida, enfim. No jogo contra o Corinthians, inclusive na final da Copa do Brasil, foram Thiago Maia e Arturo Vidal, porque acho que o João Gomes estava suspenso, se eu não me engano, se não me falha a memória. E com 2 meias e 2 atacantes. Meias esses, Everton Ribeiro e Arrascaeta. À frente, Gabigol e Pedro. Aqui ele pode fazer Rames Rodrigues e Lucas, um na esquerda e um na direita. E 2 atacantes, Luciano, mais ou menos na função do Gabigol, e Caleri, mais ou menos na função do Pedro. A mesma coisa que ele fez no ano passado. Alguns jogadores mudam, uns têm mais qualidade do que outros, mas enfim, as funções são praticamente as mesmas. Teve até uma frase, um comentário de um parceiro que tá sempre aqui nas lives com a gente, ele comentou na última live do pós-jogo, o Wesley, ele falou uma frase do Miller, inclusive, o Miller, que foi um grande craque do São Paulo, não acho ele um grande comentarista, mas tem uma frase que ele falou, se 3 bagres podem jogar juntos, por que não 3 craques? Se Alisson, Nestor e Rato podem jogar juntos, por que não Luciano, Rames, Lucas e Caleri, Rames, Lucas e Luciano, e Caleri também como 9, obviamente. Pô, se a gente aguentou meses e meses aí de Alisson, Nestor e Rato, ora o Alisson vai um pouquinho melhor, ora o Nestor vai um pouquinho mais ou menos, ora o Rato faz alguma coisa, cobra uma falta perigosa, resolve o problema em algum golzinho aqui, golzinho ali de fase de Sul-Americana, por que não esses 3, 4 caras juntos? É só fazer o que o próprio Rames Rodrigues falou na sua coletiva. Pô, eu perdi a bola, eu vou voltar pra marcar, eu vou voltar pra defender, não tem muito segredo. É óbvio que o Rames não é um marcador como o Gabriel Neves, como o próprio Luan, que tá no banco hoje, que vive um mau momento, o próprio Pablo Maia, mas ele vai tentar ajudar. O cara não vai ser displicente, óbvio, ele não vai arrancar 288 desarmes, mas a gente viu, por exemplo, o Lucas ontem, voltando, recompondo, o cara tava até ontem jogando Premier League, vai voltar, vai recompor, assim como o próprio Rames.
E outra coisa, a gente ganha qualidade. É melhor você ter um cara de qualidade que não marque tão bem do que um bagre que também marque mais ou menos. Porque vamos falar que o Rato não é nenhum primor de defesa, assim como o próprio Rodrigo Nestor. Se o Rodrigo Nestor marca alguém, então, por favor, grava e me manda, porque eu nunca vi. Viu até o Alisson. Eu acho que a gente até tá com uma boa vontade com o Alisson, se a gente for comparar com o Nestor, que nesses últimos jogos, como segundo volante, o Alisson até quebrou um galho. Não é a dele, pra mim, ele continua um mero reserva do Gabriel Neves. O Alisson, pra mim, é isso. Ponto. Segundo volante, reserva do Gabriel Neves hoje. For tentar ele do meio pra frente de novo, eu acho que o Dorival vai estar cometendo um erro. Rapaziada, espelhando, pegando esse Flamengo do Dorival do ano passado, acho inclusive que o Dorival já devia tirar ele da boca, né? Foi só falar aquela entrevista pro Globo Esporte, aquela coisa toda que dali pra frente foi só pra baixo, teoria da conspiração de um lado, teoria da conspiração do outro, apesar de alguns jornalistas estarem dizendo que não tem clima nenhum, não tem clima ruim, não tem desavença porque jogador novo chegou, a gente só fica com aquela interrogação na cabeça. Será que já pagaram os atrasados dos jogadores que estavam aí antes de trazer Rames e Lucas? Porque se não pagaram os atrasados e trouxeram novos jogadores, por mais que o clima esteja bom, por mais que não haja desavença entre eles, é uma coisa ruim. O que não significa que os caras têm que entrar no modo dane-se na hora que entra em campo. Eu só acho que a diretoria, para cobrar os atletas, pro Dorival apontar o dedo na cara quando um errar, tem que estar tudo em dia pro cara não ter desculpa, pro cara não ter qualquer muleta emocional pra simplesmente largar, falar, beleza, professor, acho que você tá certo, eu errei, mas e os caras lá, vão pagar a gente quando? E o financeiro? E o pagode vai cair quando? Tem esse problema, você não pode ficar devendo o cara e cobrar ele. Você não vai estar trabalhando no seu serviço 2, 3 meses seguidos sem receber, você não vai trabalhar do mesmo jeito. É óbvio que esses caras ganham um salário muito maior do que nós, meros mortais. Rapaziada, é isso. É assim que eu vejo esse São Paulo do Dorival. Como eu falei, 2 meias, 2 volantes e fechou o meio campo. Rames e Lucas, você deixa ali Pablo Maia e Neves. Quando você não tiver o Pablo Maia, você vai ter o Luan, o Jackson. Quando você não tiver o Neves, você vai ter o Alisson, que obviamente toda circunstância, toda a qualidade muda. Mas, novamente, deixar aquele asterisco de talvez não importa o time ideal que a gente pense ou que o Dorival pense. Por alguma dívida com algum bicheiro, o São Paulo talvez tenha que manter Rodrigo Nestor no time titular. É isso, não esquece de deixar o seu like, deixar aí o seu time ideal, como você escalaria pro jogo contra o Flamengo, pro jogo contra o Corinthians. Lembrando que contra o Flamengo não temos nem Pablo Maia, nem Rafinha. Mas se você quiser, ó, Celso, esse é meu time ideal também, com todo mundo à disposição, Galopo, Ferrarese, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando também, tá, rapaziada? Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo, quinta-feira, tem mais uma batalha, tem mais uma guerra, dessa vez contra o São Lourenço, que vai vir, ó, todo encaixotadinho lá atrás pra tentar sair no contra-ataque. Vamos ter que suar e fazer um grande jogo na quinta-feira. É nóis, rapaziada.